Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Essa aula é para a gente corrigir a prova, né? Vamos fazer a prova, vamos ver o que aconteceu, vamos ver os assuntos. Também serve como revisão, né? Os assuntos também fazem parte da próxima avaliação nossa. Então preste atenção aí. Eu vou compartilhar aqui a prova, a gente dar uma olhadinha. Então aqui tem as regras para montar. Estão vendo, não estão? Estão vendo sim? Sim? Alguém... Estão vendo? Estão vendo a prova aí? Tá vendo? Sim, professor. Pronto. Então vamos... No caso aí, só uma dúvida rapidinho. Eu estava olhando aqui. No meu oitavo, eu teria que ter mandado a foto do grafo com os rótulos das arestas e meu grafo de aresta, é isso? Não, você tinha que ter mandado o gráfico de aresta, porque o gráfico de aresta não pode botar rótulo, né? A primeira regra do gráfico de aresta é não rotular o grafo se ele não tiver rotulado. Mas deixa eu corrigir a prova, que aí depois você comenta, sabe? Senão a gente vai, né? Não termina. Deixa eu fazer a prova Tranquilo, correção. beleza. E aí, quando eu chegar na questão 8, ou em alguma questão que vocês queiram comentar, aí a gente para e comenta. Mas deixa eu chegar na questão, certo? Para não dar as intervenções aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa é codificar o grafo, né? Eu vou pegar aqui o código de Juliana de Jesus, certo? Porque é um código médio aqui. Eu estava olhando aqui, ele é um código médio. Então, 011000, certo? Vamos fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer na prova era isso aqui. A primeira coisa era chegar aqui e ia mudar. Era a primeira coisa. Isso aqui era a primeira coisa que eu tinha que fazer. Chegar aqui. Porque não tem como desenhar o grafo se você não fizer isso. Teve gente que não fez. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Pronto. Agora sim, já tenho minha matriz. E agora eu posso desenhar o grafo, certo? Eu vou compartilhar aqui agora um aplicativozinho. Ele é até free, né? Eu até sugeri ele numa aula. Não sei se alguém usou ele. Deixa eu sair daqui e compartilhar a tela toda. Pronto. Então aqui é um aplicativozinho que desenha qualquer tipo de diagrama, claro, grafos inclusive. E eu vou desenhar o grafo aqui, certo? Esse gráfico que eu montei agora. Então eu tenho aqui, ó, de 1 a 7, né? Então eu tenho aqui o vértice, que vai ser o vértice 1. Aqui vai ser o vértice 2. Aí aqui vai ser o vértice 3. Aí aqui vai ser o vértice 4. Aqui o vértice 5. Aqui o vértice 6. Pronto. Certo? Aqui os vértices. Então, eu venho aqui, ó, o vértice 1 tem ligação com 2 e 3, né? Eu olho aqui na linha, aquele que tem 1, né? Então, o vértice 1 tem ligação com quem? 2 e 3. Então, vamos lá. Vértice 1 tem ligação com 2, tem ligação... Opa! Aqui assim, tem ligação com 3. O vértice 2 tem ligação com 1, com 7, com 4 e com 5. 1, 7, 1, 4, 5, 7, né? Então, o vértice 2, 1 já tem, não vou colocar de novo, com 4, com 5 e com os... Ah, não botei o 7, faltou botar os vértices 7 aqui. Certo? Vértice 7. O 4... Opa, tem gente querendo entrar aqui, deixa eu aprovar aqui. Pronto. E o 2 também tem com o vértice 7. Gente. Ah, botei no lugar errado ali. Agora. Então, o 2 tem com o 1, o 4, o 5 e o 7. Muito bem. O vértice 3 tem 1, 4 e 7. Então, o vértice 3, 1 já tem, né? Vai com o 4 e também vai com o... Opa! Vou clicar aqui.
Oxi. Olha, meu filho. Com 7. Esse é o 3. O 4 tem com 2, 3, 5 e 6. O 4. 2, 3, 5 e 6. Vamos lá. Então, 4, 2 e 3 já está aí. Com 5. E com... Opa. Permitir o uso de jogos nativos. Gente. Tô clicando direito não nesse negócio. Né? Tenório, tá gravando essa aula? Tá sim, tá gravando sim. Então, com 4... Ah, ok. O 4 tem com 6 também. Pronto. Então tá aqui, né? O 4 com 2, 3, 5 e 6. 2, 3, 5 e 6. Pronto, perfeito. O 5 tem ligação somente com o 2 e o 4. Então, 5 tem ligação, já está lá, né? Não precisa botar nada. E o 6 tem ligação com 4 só, está aqui, já está lá. E o 7 com 2 e 3 também já está lá. Não preciso fazer mais nada, ok? Eu vou reajustar aqui o grafo, né? Para ficar bonitinho. Desenhar assim, assim. Não necessariamente o grafo ia dar um grafo planar, né? A gente sabe que, como era o código, né? Alguns grafos talvez não acontecesse dele ser planar. Pronto, aqui é o grafo desse aluno, certo? O importante é que a gente entenda os conceitos. Vamos lá. Primeira questão. Se o grafo G é altamente irregular, para ele ser altamente irregular, eu não posso ter dois vértices de mesmo grau ligados entre si. Para ele ser de altamente irregular, não pode ter dois vértices com o mesmo grau ligados entre si, certo? Aqui eu tenho aqui o vértice 4, que ele tem grau 4, certo? Você pode perceber aqui que ele tem grau 4. E o vértice 2 também tem grau 4. E os dois estão ligados entre si. Portanto, esse grafo G não é altamente irregular. De nenhuma forma ele é altamente irregular. Certo? Porque eu tenho dois vértices com o mesmo grau ligados entre si. Está aqui o 2 e o 4 para provar isso. Então, eu não quero clique. Eu quero, nesse caso, a quantidade de blocos. Blocos, gente, é só contar as arestas. Só isso, contar as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, então aqui, resposta 9. 9 blocos. Que é a quantidade de arestas, certo? Se eu quisesse o clique, se por acaso fosse o clique, o que é o clique? O clique é o maior subgrafo próprio completo. Ou seja, eu tinha que encontrar aqui dentro um grafo completo. O maior deles, né? Eu tenho o trivial, eu tenho o K2, tenho o K3 aqui, o triângulo. Mas eu não tenho o K4. K4 eu não tenho. Então, se fosse o clique, que não é, né? Mas se fosse, nesse caso, fosse o clique, para quem de repente o grafo deu o clique, que às vezes alguns grafos eram altamente irregulares. Né? Eu fiz todos os grafos da prova, alguns eram, mas a maioria não era altamente irregular. Poucos eram altamente irregular. Então, seria K3. A resposta seria K3. Seria K3 no caso dele ser altamente irregular, né? Vou deixar aqui de vermelho para mostrar que aqui era uma resposta alternativa caso ele fosse altamente irregular. Mas a resposta correta é 9 blocos, que são a quantidade de arestas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Então, se a primeira questão de vocês, se você achar que está corrigida, faltou alguma correção, faltou alguma coisa, vocês falam, certo? O que está certo, eu não marquei. Eu só marquei o que estava errado. Tenório, Oi. Tenório, todos os que a resposta era para dar o número de blocos, todos eram 9? Não. Ou tinha algum que era não. 10? Tinha gente com 10, tinha gente com 11, tinha gente com 8. De 8 a 11. Ah, pronto. Certo? É porque o meu deu 10, eu acho que eu acertei essa questão aí. Não, se ela... É porque você não deu oi lá, não mandei para você. Mas assim, eu mandei a prova para alguns aí. Quando terminar aqui, eu mando para todos. Pronto. Então, assim, aí você observa, se ele tiver marcado em vermelho é porque estava errado. Aí qualquer coisa você pode reclamar depois aqui, a gente vê, não tem problema nenhum. Certo? Se ele não tiver nada, não tiver nenhuma marcação é porque estava certo. Aí eu considerei. Ok. Beleza. Segunda questão.
Se ele for bipartido, escreva o delta de G. Se não, escreva sua arboricidade. Nesse caso, pessoal, todos não eram bipartidos. Não tem nenhum bipartido. Por quê? Porque eu tenho esse triângulo aqui, ó, 2, 4, 5, que ele não depende do 7. Só o vértice 7 é que é o vértice mutável, né? O vértice que dependia do aluno. Mas os restantes eram fixos. Então, o 2, 4, 5 formava um triângulo. O K3, nós já vimos aqui em cima. E quando tem triângulo, não tem condições de ser bipartido. A gente viu isso em sala, inclusive. Não tem um gráfico com triângulo que seja bipartido. Impossível. Então, independentemente do seu grafo, com certeza eu ia querer sua arboricidade, eu não ia querer ser o seu delta. Tá claro isso, né? Então, eu vou querer o quê? Arboricidade. O que é arboricidade? Arboricidade é como é que eu posso quebrar esse grafo? Em quantos pedaços eu posso quebrar esse grafo para que os pedaços sejam árvores? Certo? Então, o que acontece é o seguinte. Nesse grafo aqui, se eu quebrar, por exemplo, tirar aqui o vértice 4, o 3, o 7, 3, 4 e 6. Esses aqui, ó, 7, 3, 4 e 6. O 7, 3, 4 e 6, entre si, eles só tem um caminho de ligação. 7, 3, 4 e 6, só tem um caminho de ligação. Portanto, esses 4 aqui formam uma árvore. Certo? 7, 3, 4 e 6. 1, 2 e 5 também, entre eles, entre os três, se eu apagar todos os outros, só fica um caminho de ligação. Do 1 para o 2, 2 para o 5. Então, eu vou ter o quê? Arboricidade 2. Eu consigo formar duas árvores, quebrando esse grafo em árvores, em pedaços árvores. Eu consigo, no mínimo, número mínimo, né? Porque aqui, é claro, eu podia quebrar em 7, porque são 7 vértices, cada vértice ia ser uma árvore. Mas a arboricidade é o número mínimo. Então, aqui, no mínimo, duas árvores eu consigo. Não podia ser um, porque ele não é uma árvore. Se ele já fosse árvore, era só um. Certo? Mas como ele não é árvore, e nenhum deles era, porque tem esse triângulo aqui que é fixo, já falei, né? Então, nenhum deles era árvore, você tinha que quebrar. Então, a maioria era 2. Tinha uns 2 ou 3 que eram 3, a arboricidade 3, mas a maioria, a esmagadora dos alunos, eram 2. Acho que 2 provas só que eram 3, a arboricidade, que a resposta era 3. Mas a maioria era 2. Tenório, uma dúvida em relação a isso aí. Diga. Ela poderia ter, então, 4 vértices, nada impede, né? 4 vértices em uma árvore e 3 vértices em outra. Ela pode ter qualquer quantidade, desde que seja árvore. Agora, assim, por exemplo, Entendi. eu não posso pegar 2, 4 e 5, porque 2, 4 e 5 formam um triângulo, aí não é árvore. Eu tenho que pegar vértices que formam um caminho de ligação. Só um único caminho, que não pode ter 2. Eu não posso pegar, por exemplo, 7, 3, 1 e 2. 1, 2, 3 e 7. Não posso, porque eles formam um ciclo. Eu tenho que pegar grafos que não formam um ciclo entre si. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 5, seria uma árvore, eliminando os outros vértices, e o 7, 3, 4, 6, que também formam uma árvore, eliminando os outros 3. Então, duas árvores. Ele já podia ser árvore. Se ele já fosse árvore, a arboricidade era 1. 1. Ele não precisava quebrar em pedaço nenhum. Ele já era uma árvore. Entendi. Todos os vértices juntos. Tá entendendo? Então não precisava quebrar ele em árvore. Então, beleza. Nesse caso aqui, a arboricidade não pode por conta do triângulo. Por conta do triângulo, ele não é árvore, com certeza. Independentemente do vértice 7, que era o vértice mutável, ele não era árvore. Então tinha que quebrar, pelo menos uma vez. E nesse caso aqui, em quase todos os casos, ele podia quebrar em 2. Só 2 provas que eu tinha que quebrar em 3. 2 provas só. Ok. Beleza. A terceira questão, eu dei o ponto a todo mundo e cancelei ela, certo? Então, vamos esquecer a questão 3, todo mundo ganhou o ponto. Tenório, o Acabou. mesmo assunto, essa questão do lexográfico, ela permanece para a terceira Todos os assuntos permanecem. Todos os assuntos permanecem. prova? Todos os assuntos Entendi, permanecem. pronto. Certo? Okay. Todos os assuntos permanecem. Vamos lá. Quarto. Tenório. Oi. Tenório. Oi. Supomos que a questão 3 esteja... Está ouvindo? Estou ouvindo. Professor? Estou ouvindo. Supondo que a questão 3 esteja correta, como é que a gente resolve ela? Você tem que fazer o produto lexográfico, né? Eu tenho que fazer. O problema aqui dentro dessa questão é que o Brian me chamou a atenção e depois que eu fui ver realmente ele tinha razão. Alguns códigos
estavam gerando grafos gigantes, certo? De grafos com mais de 90 arestas. Os vértices nem tanto, eram poucos vértices, mas estavam dando 90, 100, 120 arestas, dependendo do código do aluno. Tinha código não, que era pouco, mas alguns códigos estavam dando mais de 100, aí realmente não tinha condição do cara fazer, né? Aí eu cancelei, certo? Mas você tem que fazer o produto lexográfico, né? Você tem que juntar dois grafos, né? No caso aqui o K3, né? Você tem que fazer o K3, eu sugeriria dar letras a ele, né? A, B e C, para os vértices do K3. E fazia um A, o vértice, um A, um B, um C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Ia formando os vértices. Nesse caso aqui, ia dar 18 vértices, né? Porque cada um deles aqui ia gerar com 3 do K3. Então, um A, B e C. Aí o 2, A, B e C. O 3, A, B e C. Então ia dar 18 vértices, certo? E as arestas seriam os destinos, por exemplo. No K3 é todos com todos. E aqui o vértice 1, por exemplo. O vértice 1 está ligado com 2 e 3. Então, todos os vértices que tivesse 2, 3, B e C eram ligados com um A. Um A, não, o vértice 1A. O A está ligado com B e C no K3. Que é todos com todos. Então, o A está ligado com B e C. E o 1 com 2 e 3. Então, todos os vértices que tivesse 2, 3, A, 2, 3, B ou C no seu nome, eu ligaria com um A. Esse é o produto lexográfico. Inclusive, eu acho que tem até um vídeo lá no slide, apesar de eu ter dado esse assunto na sala ainda, mas tem a gravação, as gravações de aula. Tem um exemplo lá bem legal de lexográfico também. Certo? Mas vamos lá, a questão foi eliminada, tem realmente questões grandes, aí a gente apagou, deu ponto a todo mundo. O quarto eu quero o centro. Para calcular o centro, eu precisaria calcular a excentricidade de cada um dos vértices, certo? Então, eu precisaria calcular do V1, do V1, do V2, do V3, do V4, do V5, do V6, do V7. Eu tinha que calcular a excentricidade deles, todos eles, certo? Vamos lá. Do V1, do vértice 1. Quem é o mais longe do vértice 1? O mais longe do vértice 1 é o vértice 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todos os caminhos aqui, o menor caminho que eu tenho para o vértice 6 é 3. Então, a excentricidade de V1 é 3, que é o vértice mais longe, o caminho mais curto para o vértice mais longe. O vértice mais longe é o 6 e o caminho mais curto para ele é 3 arestas. 1, 2, 3. Ok? O vértice 2. O vértice 2, a excentricidade dele é 2. Né? 2, para o vértice 1, 1. Quem é o mais longe? O mais longe dele é o 6 ou 3. São os mais longe do 2. Que eu posso chegar com 2 arestas apenas. Então, excentricidade do vértice 2 é 2. Do vértice 3, também é 2. O vértice mais longe que tem dele é o 5, certo? O 5 e o 2 são os mais longe. E eu chego todos eles com 2 arestas. Um caminho de 2 arestas. O 6 também, né? 2 arestas. Então, o vértice 3... excentricidade 2. Do vértice 4, também é 2. Porque o vértice mais longe dele é o 1. 2 arestas para o 1. É o mais longe dele. Ou o 7 também, né? 2 arestas para o 7 também. Então, nesse caso, 2. O vértice 5 também é 2. Né? O mais longe para ele é o 6, o 1 e o 3. São os mais longe dele. O 7 também, né? Então, 1, 2. Para o 7, 2. Para o 1, 2. Para o 5, para o 3, 2. E para o 6 também 2. Então, o 5, o vértice mais longe dele, a distância é 2. O vértice 6 é 3, porque o mais longe dele é o 1, certo? O 1, nós já vimos aqui, o vértice 1, a distância é 3, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O mais longe do 6 é o 1, e a distância mínima que a gente tem é 3. E do 7, a excentricidade é 2. É 2, né? A distância, o mais longe dele é o... 7 é 3, perdão. 3. O mais longe é o 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não tem mais caminho mais perto, não. Então, o 7 é 3. O mais longe é o 6. E aí eu tenho, no mínimo, 3 arestas para conseguir chegar no 6 a partir do 7. Então, pronto. Calculando a excentricidade de cada um deles, eu vou apagar os que não têm a mínima. Qual é a excentricidade mínima aqui? A excentricidade mínima é 2. É a excentricidade mínima, 2. Certo?
Então, eu vou apagar os outros vértices que não têm excentricidade 2, e minha resposta é exatamente essa. Os vértices de excentricidade mínima. Então, minha resposta aqui, para essa questão, resposta, o vértice 2, o vértice 3, o vértice 4 e o vértice 5. É o centro de G, certo? São os vértices que têm a excentricidade igual à mínima do grafo, que é 2. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa questão? Não? Nenhuma pergunta? Sim. A pergunta é que eu não sabia responder. Eu respondi qual era Professor. a excentricidade, só que não sabia que era para colocar os vértices. Ah, não. O centro Professor, Eu fiz todos, se você aí todos os meus deram 2, aí eu acabei botando a resposta que o centro era 2, entendeu? Eu botei a excentricidade se você olhar a apostila lá, tá dizendo lá, o centro é um conjunto de vértices com a excentricidade mínima. Isso aí tá escrito lá, legal. É bom vocês dar uma... Antes de responderem, pessoal, vocês podem ir lá no localizar do Word lá, botar lá, centro, puf, aí você dá uma lidinha ali e tal para dar refrescado. Alguém quer falar mais alguma coisa? professor, se eu colocar um vértice fora desse daí, tipo, colocar o 7, por exemplo, nesse conjunto aí, o senhor Não, vai considerar a questão? eu considerei nota proporcional, entendeu? Nota proporcional. Então, aqui eram 4 vértices, você botou 5, Acho que eu tinha colocado o 2 vértice, eu décimos. coloquei esse mesmo conjunto aí. Não, se tiver a Também eu mais tinha ou a colocado um a mais, entendeu? se tiver a mais ou a menos, eu tirei alguns décimos. Mas eu não cancelava a questão toda, se eu não. desconsiderar a questão, não. Não. Beleza. A não ser que os vértices estivessem errados. Você botou aqui o 1, o 7, o 6, aí não tem como considerar nada, entendeu? Não, sim, entendi. Mas se foi a questão, botou um a mais, um a menos e tal, aí eu considerei proporcional, né? Tirei alguns 2 décimos pelos vértices aí. Muito bem. Ô, professor, Oi, pode falar. qual o nome que se dá ao menor vértice? Tinha alguma coisa assim específica? Ao menor vértice? Que você pega só Sim, no caso, a resposta seria 2. Não, se eu perguntasse a excentricidade, né? Nesse quarto aqui, se a pergunta fosse qual é a excentricidade do grafo? A excentricidade mínima do grafo é 2. E a máxima 3. Certo? Porque eu Ia perguntar, na verdade, o raio e o diâmetro, né? O raio e o diâmetro. O raio é 2, o raio é 2 né? e o diâmetro é 3. Seria o menor e a maior excentricidade. O raio 2 e o diâmetro 3. Isso. Certo? Valeu. Mas o centro é um conjunto de vértices. Conjunto de vértices. Então, tem que ter vértices aqui. Esse conjunto, claro, é composto por aqueles vértices que têm a menor excentricidade. Ok? A questão 5. Está aqui dando 7 minutos, então certamente vai cair. Quando cair, pessoal, vocês dão um oi lá no grupo, que eu mando a prova e retomo a correção depois, certo? No próximo vídeo, né? Quando cair aqui. Eu dou um tempinho para alguém pedir a prova aí. Vamos lá, o quinto. Escreva o scan e o SIA de G. Primeira coisa. Só tem scan se não tiver articulação. É a primeira coisa. Só existe scan em grafos que não têm articulação. O que é articulação? É um vértice só, que se eu tirar ele, eu desconecto o grafo. Alguns tinham, outros não. A maioria não, a maioria tem articulação. Tinha sei lá, uns 30% das provas que não tinha articulação, mas 70% tinha. No caso aqui, o vértice 4. O vértice 4 ele é articulação. Se ele tem articulação, escreva o scan. Scan não existe. Ponto. Porque ele tem articulação. Se ele tem articulação, ele não pode ter scan. O scan é o complemento da articulação. Aqui o vértice 4, se eu tirar ele, eu desconecto o grafo. O vértice 6 fica fora do grafo. Então ele é articulação. O vértice 4 é articulação. Então, nesse caso, o scan não existe. Tá claro isso? Certo? Muito bem. Ninguém falou nada. O SIE é um conjunto de vértices que não se toca. Então, é lógico que quando a gente fala em SIE, a gente está sempre buscando o SIE maximal.
Então, aqui, por exemplo, eu podia pegar o vértice 1, aí tinha várias respostas possíveis, né? Eu vou pegar aqui, ó, o vértice 1, o vértice 7 e o vértice 4. Vértice 4 e o vértice 7. Pronto, esses três aqui formavam um CIE maximal desse grafo. 1, 4 e 7. Qualquer outro que eu pegue aqui vai tocar em um deles. O CIE é um conjunto de vértices que não se toca, certo? E se eu pegar o 2, toca no 1, se eu pegar o 3, toca no 7, se eu pegar o 6, toca no 4, o 5, toca no 4. Então não posso mais pegar nenhum vértice aqui. Tá claro, pessoal, essa questão? Pessoal? Tá, ok. Ok? Ah, ok. Claro. Professor, Ficou claro. Oi. tipo na prova da gente, que o professor corrigiu e ficou vermelho. É porque ele não existia ou porque a resposta está errada? Não, se está em vermelho é porque está errado, mas eu não sei se ela não existe ou se ela existir e você botou diferente do correto. Se quiser, eu posso dar uma olhadinha. Beleza, tranquilo. Certo? Mas se está em vermelho é porque a resposta estava incorreta. Pode ser que não existisse ou pode ser que existisse, mas mesmo assim você não botou o correto. Certo? Certo. Beleza. Ele só ia existir, o scan só ia existir se o vértice 7 tivesse ligado com o 6 e com outro vértice que não seja o 4. Certo? O 6 e o 3, o 6 e o 1, o 6 e o 2, o 6 e o 5. Aí no caso... Então, no meu caso, eu acho que existe, no meu. se existir, aí você tem que fazer dar um conjunto de scan correto. Aí, Porque no meu grafo aí, ó, o 6 fica entre o 2 e o 4 e o 6 interliga com o 7, só para você ter uma noção. é o Helder, né? Tá falando? Isso. Deixa eu ver aqui o código. O Helder. É 1, 6 e 7. Não. 1, 5 e 6. É 1, 5 e 6. Ele ia ter scan. Ele ia ter scan. Ele ia ter. A gente tem que desenhar para saber qual era o scan, mas ele ia ter sim. No seu caso ia ter. Nesse caso aqui não, mas no seu caso é um dos casos que ia ter. Certo? Vou só anotar aqui para... Depois a gente pode olhar aqui. Eu estou com a prova, né? Aí quando a gente terminar aqui a correção, eu faço essas correções individuais. Certo? Vamos lá. Coloração harmoniosa. Para fazer coloração harmoniosa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transferir esse grafo para um outro aplicativo, para que eu possa pintar mesmo. Vou fechar o share aqui e vou transferir ele para outro aplicativo, que aí fica bonitinho para eu pintar mesmo. A intenção é que eu vou realmente pintar. Deixa eu só ajeitar. Só como é o nome desse primeiro programa aí que o professor estava? Dia. Professor, É dia mesmo. Que é mais fácil nele do que no caderno. No caderno foi trabalho para desenhar Professor. esse gráfico. Aí... Oi. sessão, começa uma outra sessão, tá acabando, 2 minutos, Tá acabando já, né? é melhor. 2 minutos só. Não, tá, a coloração harmoniosa demora um pouquinho. Pronto, eu vou encerrar aqui a sessão. Quem quiser a prova, dê um oi lá que eu já mando logo. E aí depois a gente retorna para fazer a partir da coloração harmoniosa, ok? Valeu, pessoal. Valeu. Até daqui a pouco. Obrigado aí. E não demorem para entrar não, viu? Entrem rapidinho.